Deus colocara essa palavra em meu coração, para a abertura, aleluia, dessa nova congregação, aleluia, aprove o Senhor, e eu tenho certeza que Deus falará contigo. E estudando a mesma, o Espírito Santo foi me revelando algo tremendo, e chegando aqui, Deus confirma através de cada louvor, através de cada oportunidade, aonde eu vi aqui Deus falar. Deus fala também através dos louvores. Se você está ligado com Deus, Deus já falou com você. Você já sentiu a presença de Deus. E olhando no livro de Apocalipse, onde estava escrita a palavra de Deus, no capítulo 3, a partir do versículo 14, uma passagem bastante conhecida dos irmãos sobre a igreja de Laodiceia. Nós bem conhecemos, mas eu não quero ainda entrar na história, aleluia, da igreja, mas falar da autenticidade desse livro, aonde o próprio Deus é dado a revelação ao seu filho Jesus, como descreve no capítulo 1, aleluia. O livro começa dizendo: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus me deu para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, o que vai acontecer. Eu vim aqui dizer que Jesus está voltando. Eu vim aqui anunciar que a igreja está em momento de preparação, como diz a Bíblia, que é já a última hora. A Bíblia começa, aleluia, no capítulo 1 de Apocalipse, falando que a revelação, pastor, que essa palavra não é João que está trazendo, porque é Deus que deu a Jesus, e Jesus passa para João, e Jesus está na ordem, dizendo: João, escreve o que está vendo, escreve o que eu estou mostrando. Por quê? Porque o tempo se aproxima. Por quê? O tempo se aproxima. E ele fala para João: eu sou o Alfa e o Ômega, primeiro e último, e eu estou voltando. Aleluia, Deus. E ainda, dentro do capítulo 1 de Apocalipse, João, ele recebe as ordenanças de Jesus, a qual é dada a João através do anjo do Senhor. Mas ainda no capítulo 1 você vai ver que Deus, aleluia, Jesus se apresenta para João, e a Bíblia diz que ele estava na ilha chamada Patmos, e ele começa a dizer que ele foi arrebatado no dia do Senhor. Ele foi arrebatado em espírito, e Deus começou a mostrar coisas grandiosas para João a respeito do fim, a respeito da igreja. E João começa a anotar tudo, porque Jesus estava a ordem dizendo que escreve, aleluia, registra tudo, para que você envie as 7 igrejas que estão lá na Ásia. E João, assim como servo obediente, ele começa a escrever tudo que ele está vendo, tudo que Jesus está mostrando, e ele está vendo Jesus em sua glória. Quando a Bíblia diz que João, ele vira para ver quem falava com ele, e ele cai aos pés de Jesus como morto. A Bíblia descreve ainda no capítulo 1 que Jesus toca a mão direita de João e fala para ele: não tema, João, eu estive morto, mas eis aqui eu estou vivo. Ele está dizendo: eu tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Era ele dizendo: as portas do inferno não prevalecem contra mim, não prevalece. Ele estava dizendo: eu venci, eu sou o que sou. Aleluia. Mas ainda no capítulo 1, João, ele está na ilha de Patmos, ele está preso, e eu preciso te lembrar que João não está lá por causa que ele cometeu algum crime, não. João está lá, como ele descreve aqui, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que ele dá a respeito de Jesus. Mas por que isso está acontecendo, Samuel? Estudando a história, você vai entender que naquele tempo, durante o tempo em que o livro foi escrito, a igreja estava enfrentando momentos de perseguições. O imperador da Roma, que queria ser adorado, que queria ser venerado pela igreja, queria tudo para ele, e ele auto-se titularizava como Senhor em Deus. Ele começou a perseguir a igreja,
começou então, aleluia, a vir contra a igreja. Mas ali tinha alguém, tinha pessoas, tinha crentes que ainda tinham o testemunho de Jesus, ainda tinha pessoas que tinham intimidade com o céu, da qual João é erro. E João prefere passar a perseguição, prefere passar a prova, mas ele não nega o testemunho, porque ainda na sua primeira carta, no capítulo 1, João está descrevendo e dizendo: eu vi, eu toquei em Jesus, eu testifiquei na palavra da vida, eu não posso negar. Pode me levar para a ilha de Patmos, mas eu não posso negar o que eu contemplei, eu não posso negar o que os meus olhos viram, o que eu contemplei, o que eu toquei, e eu estou anunciando: é a vida eterna. Ele veio, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio, ele está dentro. Então esse livro trata-se da revelação de Deus a João, a qual Deus determinou naquela ilha. E Deus também manda que ele notificasse essas coisas à igreja. E quando você vai ainda mais além, você vai ver que esse livro é enviado às 7 igrejas. E ele tem o intuito de fortalecer a fé dos irmãos, para que eles pudessem continuar fiéis a Jesus. Porque o tempo não era muito bom, o tempo não estava muito legal naquela época. O povo estava sendo oprimido, alguns estavam sendo mortos. Mas essa carta são enviadas a cada região da Ásia, para cada igreja. E dentro de cada carta enviada, há uma descrição onde Jesus vai falar de cada igreja em particular. Porque Jesus, ele sendo aquele que é o Deus também Filho, ele conhece todas as coisas. E aqui quando ele se apresenta dizendo: aleluia, eu sou Alfa. Declarando a sua autoridade suprema, como sendo o Senhor, como sendo Deus, aleluia, como Criador de todas as coisas. E a carta então é enviada para as igrejas, e chega a cada igreja a sua carta. E dentro de cada carta vai ter, aleluia, detalhadamente o que está acontecendo em cada igreja. Mas nós iremos falar um pouco sobre Laodiceia. Saberão quem era, aleluia, Laodiceia. Laodiceia não era o nome da igreja, era a região onde estava situada a igreja. Lá tinha uma igreja em Laodiceia, aleluia. Dentro, aleluia, do ensinamento, nós iremos compreender que Laodiceia estava em uma região muito próspera. Laodiceia, lá tinha produção de lã negra, o povo trabalhava na confecção de roupa, o povo estava bem financeiramente, aleluia. Dentro da Bíblia, no capítulo 3:14, você vai entender o porquê que Jesus ele vai dizer tão rígido com a igreja de Laodiceia, aleluia. A igreja estava em uma região bem situada, o povo se acabava do que tinha, batia no peito, a igreja se vangloriava. Mas quando você passa a entender a história, você vai ver que Laodiceia é conhecida pela igreja apostada. A igreja com Cristo se dirigiu, de maneira que isso significa que o arrebatamento está próximo, brevemente acontecerá. E no capítulo 3, no versículo 14, ele fala: e ao anjo da igreja, ao pastor, já começa fazendo um alerta à liderança da igreja. E aleluia, Jesus prossegue dizendo ao anjo que está em Laodiceia: escreva isto, diz o amém. O amém aqui é representando Jesus. Ele é aquele que diz: assim seja. É verdadeiro, é verdade. Ele é a verdade absoluta, a testemunha fiel e verdadeira. Mas quando eu vejo o primeiro versículo, quando o Senhor Jesus fala para a igreja dizendo: eu sou a testemunha fiel e verdadeira, em contraste com a testemunha fiel e verdadeira que é Jesus, a sua igreja não é fiel e nem verdadeira para com o Senhor. A igreja em Laodiceia não é fiel, não tinha fidelidade com Deus, não tinha vida diante do altar de Deus. E o texto prossegue falando
A correção, a repreensão prossegue. No versículo de número 15, Jesus ele vai dizer algo muito bom, aleluia, que serve para mim, que serve para você, em todos os tempos, em todas as eras da igreja. Este capítulo serve, estes versículos servem. Ele prossegue dizendo: eu sei as tuas obras. Ele está dizendo: eu sei quem tu és, eu sei quando você entrou aqui, eu sei quando você saiu de casa. Eu posso não conhecer você por dentro, mas Jesus conhece a minha e a tua individualidade melhor do que eu mesmo, melhor do que você mesmo é Jesus. A Bíblia diz que Ele esquadrinha o meu coração e até os meus rins. Ele conhece tudo. Então Jesus está dizendo lá no céu: tu pode fingir para a sociedade, mas eu sei quem é você diante de mim. Eu conheço as tuas obras, eu sei quem tu és por dentro, eu sei quem tu és por fora. Eu já vou começar a pregar. Ele está dizendo: eu conheço quem é você em casa, eu sei quem é você quando chega aqui, eu conheço o teu desejo de adorar, eu sei o que tem dentro de você. Tu pode fingir para ele, mas para aquele que é a testemunha fiel e verdadeira, você não pode mentir. Eu te conheço, Laodiceia. Glória a Deus. Jesus então começa a fazer um autoexame nessa igreja, a mostrar para ela, digamos assim, o prontuário médico de como aquela igreja se encontrar. Mas por que, Samuel? Porque Jesus, ele começa dizendo que conhece as obras, que sabe que Laodiceia é, e me chama a atenção quando Jesus vai dizer: tomara que foras frio ou quente. Tomara que foras frio ou quente. Deus não trabalha com meias medidas. Deus queria algo verdadeiro e autêntico da parte da igreja de Laodiceia. Porque o homem aceita meias medidas, mas Deus não. Nós pregamos, e é verdade, que com Deus ou você é ou você não é. Ou com Deus você adora Ele de verdade ou você não adora. Ou você é crente de verdade ou você é ímpio. Ou você assume verdadeiramente a sua posição diante de Deus, ou para de enganar. Porque Jesus conhece e sabe quem tu és. Ele vai dizer: Laodiceia, eu queria que você fosse verdadeiro e autêntico comigo. Se você fosse frio de verdade, eu entenderia. Se você fosse quente de verdade, também eu entenderia. Mas você não é frio, você não é quente, você está oscilando, irmãos. Aqui nós vemos o que prevalece na nossa qualidade. Nós vemos as nossas igrejas como é que estão oscilando na fé, que não tem mais vida com Deus no altar, não tem mais caráter elevado. Mas Deus está dizendo: eu sei que é a igreja verdadeira, porque eu estou vindo buscar uma igreja de dentro de outra igreja. Eu vou vir tirar uma igreja da terra, mas não é qualquer igreja. Não é a igreja de Laodiceia que se apostatou, que não tem verdade com Deus. É uma igreja de caráter elevado, é uma igreja que tem consagração, que tem vida no altar. E por que no Samuel Deus está fazendo, aleluia, essas coisas, trazendo para Laodiceia, usando essa simbologia? Sabe por quê? Porque quando você estuda a história, você vai ver que na cidade de Ireápolis e na cidade de Colossos, que era bem próximo à cidade de Laodiceia, aleluia, na cidade de Ireápolis existia fontes de águas quentes, águas termais, e o povo, aleluia, ia para aquela cidade que era próxima a Laodiceia, e o povo ali fazia lazer, o povo tomava banho nas piscinas naturais que se formavam na cidade de Ireápolis. O povo, aleluia, se divertia, mas também diz o ensinamento que aquelas águas de Ireápolis eram águas terapêuticas, eram águas que serviam para curar doenças do povo. Então o povo se sentia bem naquela cidade. E na cidade de Colossos, que era próximo também, as águas eram frias, eram mais geladas, eram águas refrescantes. Então Deus vai usar isso como gancho contra a cidade de Laodiceia, dizendo: Laodiceia, você é o centro da moda, você tem um comércio tão grande, mas você não tem águas boas, você não tem águas que purifica, você não tem águas que cura, você não traz refrigério para ninguém, você é uma igreja apagada, você é uma igreja que não tem presença, é uma igreja que não sabe quem é teu Criador, que não sabe quem é Deus. Deus vai dando prontuário para a igreja,
em dos canais e chegava na cidade mortas. E aleluia, o ensinamento vai dizer que quem provava a água de imediato começava a sentir náuseas, começava a cuspir, começava a vomitar. Aleluia, porque glória, meias medidas não servem para ele. Outro é quente de verdade, outro assume dizendo: eu estou aqui só um abraço, eu vim aqui, eu estou frio, eu preciso. Deus queria isso, glória. Deus queria isso. Mas o que eu vejo aqui é que Jesus vai usar isso como gancho, dizendo: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Eu não estou suportando mais o culto de vocês. Ele está dizendo: eu não suporto mais a adoração vestida dentro da minha casa. Laodiceia se vangloriava porque tinha aumentos dos bens materiais, e eles equiparavam isso com bênçãos espirituais, o que não é verdade. Não é porque eu sou próspero, não é porque algumas pessoas têm muito dinheiro na conta que elas agradam a Deus em tudo. Não é porque tem um carro do ano, a melhor casa, que ela serve a Deus em espírito e em verdade. Estava localizada na melhor região, aonde tinha banqueiros, tinha povo rico, e a igreja estava lá. Mas sabe o que a igreja se torna? A igreja de Laodiceia se torna uma igreja complacente, uma igreja que vai, aleluia, se conformar com o mundo, uma igreja que não estava na oração com Deus, mas a igreja de Laodiceia estava seguindo o rumo do mundo. Aí eu vejo o Senhor Jesus trazendo alerta para mim e para você. Romanos 12:3: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quem é você. O prontuário que Jesus está apresentando não é bom. Aleluia! Mas Jesus, ele apresenta a condição miserável que se encontra a igreja de Laodiceia, mas ele também apresenta a solução para a igreja. Mas eu vejo, aleluia, que toda a história vai se descorrendo. No versículo 16, Jesus ele vai dizer: assim porque és gordo e não és frio nem quente, vomitar-te-ei na minha boca. Versículo 17: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. A igreja batia no peito e se vangloriava. Enquanto a igreja batia no peito, aleluia, a tragédia estava no fato do aumento das coisas materiais, e eles não percebiam a cegueira, a pobreza que estava tomando conta deles. Por que, Samuel? Porque se você é um leitor da Bíblia, você vai entender por que Jesus faz essas comparações à Laodiceia. Dentro de todas as cartas, dentro de todas as demais 6 cartas que você lê, em todas elas você vai encontrar Jesus trazendo a repreensão da igreja. Mas dentro de cada 6 igrejas, Jesus encontra um pouco de povo dentro da igreja que fazia ainda a diferença, que ainda tinha o temor de Deus. Deus olha, aleluia, em Éfeso, e vê que ainda tinha
quando chega na igreja de Laodiceia, você não vê Jesus tomando essa igreja por nenhuma obra. Você não vê Jesus dizendo em Laodiceia tem alguém que lembra de mim. Você não vê Jesus separando ninguém lá. Aleluia. Mas Samuel, eu vi que nas outras igrejas tinha problema com doutrina. Tinha judeus que diziam que era judeu, mas não aceitavam o testemunho de Jesus e estavam mentindo, é verdade. Lá tinha igreja, Samuel, que estava querendo matar, é verdade, tinha mesmo. E mesmo assim tinha pessoas que ainda serviam a Jesus. E Jesus reconheceu a obra deles. Mas em Laodiceia você não vê pé de ninguém. Jesus dizendo ainda até o remanescente não tinha ninguém. A igreja toda batia no peito e dizia: eu já estou bom demais. Aonde eu cheguei já está bom demais. Uma igreja estagnada, uma igreja complacente com o tempo, uma igreja que, aleluia, atingiu a meta, digamos que o Senhor falou, chega na meta 100%, a igreja chegou em 50%, parou, estagnou, não tinha mais vida com Deus, o povo não queria mais mudança, o povo olhava para eles e dizia: estou bem, aonde eu cheguei, a adoração deles não tinha mais o poder de Deus, a adoração deles, o Espírito Santo já não manifestava mais. Oh glória, porque Samuel, aleluia, eu vou te dizer uma coisa, aqui nesta noite, eu tenho que ter cuidado com a mornidão espiritual que tem tomado conta das igrejas. Eu tenho que tomar cuidado com a igreja de Deus, que não aceitar o formalismo dentro de mim. É porque eu cheguei a um nível, e aqui está boa, meus 10 minutos de oração está bom demais, para que orar? Olha, a igreja de hoje, da atualidade, comparada à Laodiceia, não traz mais glória para Deus, não tem mais vida de santidade, porque o altar foi mudado, os louvores é autocrático, é egocêntrico. Deus não é mais o centro, Deus não é mais aquele que é digno de glória. A igreja perdeu a sensibilidade espiritual, mas cadê a igreja que ainda levanta em oração, em santidade, em verdade? Aleluia! Eu entenderia a Laodiceia se você assumisse a sua posição verdadeira. Se uma pessoa é morta em relação a qualquer coisa, quer dizer que ela não rejeitou aquilo. Mas na mente de Deus, uma pessoa morta, uma reação morta, é como uma resposta negativa. Uma pessoa que oscila. Hoje em dia diz: mas nós tem dentro da igreja. Tem crentes que é crente de manhã, à tarde tu procura ele não é mais crente. Aleluia. Ele canta no culto de domingo à noite. Mas segunda-feira tu procura ele. Ele está dizendo: eu não quero mais Jesus. Eu não quero mais orar. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei nem se eu estou na igreja. Laodiceia do tempo atual perdeu a intimidade com Deus, perdeu a identidade com Deus, não se conhece, chega na igreja, oferece qualquer adoração para Deus, dizendo que nada, ele tem que reconhecer por quê? Porque os louvores que mais e que aumenta o ego do outro homem vai dizer: porque você é o espelho, você é a imagem de Deus, e o nome de Deus tem que reconhecer que você já fez mais o que? A Odisseia, você é orgulhosa, é prepotente, você é uma igreja que se sente cheia de Deus, mas é vazia, não tem veste de justiça, não está preparada para o dia do Senhor. Você está despida e ainda bate no peito, dizendo: eu conheço ele. Canta, mas não encanta. Aleluia. Se observarmos o que está acontecendo em nossa volta, as igrejas de hoje, elas estão impregnadas do espírito laodiceano que tomou conta. Porque hoje não é mais a adoração verdadeira que leva o povo a Deus, pastor. Hoje precisamos do teatro dentro da igreja. Precisamos do teatro para a igreja entender que aquilo ali é adoração, quando na verdade Deus está dizendo: que culto é esse? Quem é você? Mas eu chamo ele de Senhor. Mateus 7:21, em tudo que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Mas eu chamo ele de amigo, eu chamo ele de amigo na igreja, mas dentro de casa não, dentro de casa eu não quero orar, dentro de casa eu não quero saber de jejum, dentro de casa eu não quero saber de Bíblia, dentro de casa eu já tenho a minha televisão, eu já tenho a minha Netflix, eu já tenho meu jogo, eu tenho outras coisas. Deus é só na igreja. Eu quis dizer, você está morto espiritual, você não conhece quem é Deus, você não sabe quem é Jesus de verdade. É porque nós achamos que Deus é qualquer coisa, que Deus está preso a sentimentos pequeninos de homem. Não, eu ouvi o pastor dizendo que eu faço parte da minha igreja, eu sou membro, eu não preciso me preocupar com a minha vida de oração. Quando eu chego na igreja, eu oro 5 minutos para saber que eu estou orando, para saber que eu estou bem. O que mais nós vemos hoje na igreja é pessoas fingindo espiritualidade sem ter, é pessoas que entram na igreja sem desejo nenhum de adorar. E nós estamos perguntando, Deus, aonde está o avivamento? O avivamento está dentro de você, mas você não desperta ele. Ele quer te levantar, mas você está igual a Odisseia, dizendo, não, eu já tenho a minha vida pessoal, eu não estou precisando de nada, eu tenho casa, eu tenho trabalho, eu também tenho emprego, o meu status é bem assinado, e Deus está dizendo, mas eu conheço a tua obra, eu sei quem é você, e Ele está dizendo que se você morrer deste jeito, você não chega na glória, você não chega no céu, você não vai me conhecer. Se você morrer desse jeito, você não assentará na mesa que eu estou preparando para a igreja verdadeira. Aconselho, Odisseia, que de mim todos o ouro aprovado no fogo, para que te enriqueça e vestes branca, para que te vista. Mas Odisseia não fazia, não produzia roupas. A lã preta lá, eles trabalhavam com a lã negra, a produção de roupas. E diz o ensinamento, roupas caras, roupas finas. Tudo que aumenta o ego humano é bom. Tudo que aumenta o ego humano, o homem gosta. O homem gosta porque traz satisfação pessoal. E é isso que a Odisseia está no movimento. A satisfação pessoal. E a vida espiritual, para que espiritual? Para que Deus na minha casa? Jesus está dizendo, vocês vêm de roupa, mas vocês estão nus, estão despidos. São roupas caras e finas, mas não servem para cobrir pecado ou tirar pecado de ninguém. Porque só o sangue precioso de Jesus é capaz de tirar o meu e o seu pecado. Mas a igreja de Laodiceia não está interessada, aleluia, no sangue precioso de Jesus. O que eu vejo aqui não é uma igreja, aleluia, buscando arrependimento. Eu vejo uma igreja que está rejeitando, uma igreja que não está se reportando com Jesus, uma igreja que está dizendo, não, eu quero. Então, irmão, de fato, há uma rejeição divina. Essa igreja trancou a porta e está dizendo aqui, Jesus não entra. Quantas igrejas estão desse jeito? E a igreja aqui, Satanás, é você. Você é a igreja de Deus. Você, aleluia, é o crente que Jesus está falando hoje. Aleluia. Porque nós achamos que um dia de jejum já está bom demais para Deus. Que um dia de consagração, de oração, já está bom demais para Deus. Que um dia de evangelismo já está bom demais para Deus. E que Ele tem que aceitar aquilo que eu estou dando, aquilo que eu estou oferecendo para Ele. Mas Jesus está dizendo, eu não sou mendigo de adoração. Eu não sou mendigo da tua adoração, aleluia. Aleluia, Ele está dizendo, eu sou aquele que venceu a morte e o inferno. Eu tenho todo o poder na minha mão. Eu sou o primeiro e sou o último. Eu sou o primeiro e sou o último. Eu vou voltar, eu vou buscar a igreja. E se você não tiver adoração, não estiver preparado, vai ficar. Mas quem é? Aleluia, a Filadélfia verdadeira subirá para o céu, subirá para o céu, subirá a encontrar o Senhor. O versículo 18 ainda.
Jesus vai dizer a Odisseia: eu quero que vocês se vestem de roupas brancas, que representam a santidade de Deus. O povo tinha a lã negra naquele lugar. Jesus não dá roupa preta para o crente vestir. Ele dá vestes brancas como a neve, purificadas. Aí tem crente por aí, escondido, tem uma roupa preta. Ele vem na igreja, mas ele não tem comunhão com Deus. Ele não tem comunhão com a igreja de Deus. Mas ele bate no peito dizendo: não, Jesus para mim é tudo. Jesus para você não representa nada, porque você não conhece Ele. Chega dentro do quarto com o coração cheio de ódio, dizendo: ah, Jesus, como eu te amo. Jesus está dizendo: mas eu conheço as tuas obras, e você não entrou diante de mim porque você não perdoou. Você não conhece o que é amor, porque Jesus é amor e é perdão. É uma igreja egoísta, é uma igreja que só pensa nas coisas da terra, nas coisas humanas. Jesus olha para os discípulos em João capítulo 14, verso 15, e ele vai dizer que se eles fossem amigos de Jesus de verdade, eles guardariam a palavra de Jesus, porque a prova de que eu amo a Jesus, que eu amo a Deus, é quando eu guardo a palavra, é quando eu vivo essa palavra. Não é quando eu venho para a igreja só para o pastor saber que eu sou crente, quando eu oro 10 minutos só na igreja, para o pastor ver que eu provido de oração, quando na verdade eu sou uma Laodiceia vazia de Deus, um crente egoísta que não conhece nada de espiritualidade. Mas dentro da igreja eu quero que na hora do culto fluminense, que Deus cura, que Deus fala, que Deus peça a profecia. E hoje, pastor, os crentes não conseguiram atualizaram, porque Deus não fala aqui, Jesus não fala que na igreja da Odisseia estava tendo idolatria. As nossas igrejas estão cheias de idolatria. Aqui Jesus não fala, como falou nas outras, que na igreja estava tendo problemas de doutrina. Mas hoje os espíritos alvicerantes se atualizaram para pior. O pastor ensina, e os crentes cheios de espírito alvicerando saem da igreja criticando o corpo e dizendo que nada, Deus não é para o pastor, Deus não é para a igreja, que nada, está achando que é quem? Ele é homem de Deus, o pastor é autoridade de Deus. E você, Odisseia, quem é? E você, Odisseia, quem é? O que tem para apresentar para Deus? Ou se as igrejas não, eu vou lá para desfilar na igreja e não para adorar. Aí nós chegamos e participamos de um todo frio. Aí o povo carregado, o espírito observando, sai da igreja dizendo: entrei na igreja e não senti nada. Deus não falou comigo. Eu vou te dizer o porquê. Porque se você é um crente puro, você não ouve a voz de Deus. Então me prova, Samuel. No mesmo capítulo, no versículo de número 20, Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Mas a igreja está tão cheia de algazarra religiosa que a voz de Cristo não é ouvida dentro dela. A igreja está tão envolvida com o teatro que elas não escutam mais a voz de Deus. Hoje a igreja confunde o que é adoração verdadeira, e eles precisam trazer alguma coisa que reflete o mundo para estar lá dentro da igreja. Porque se não tiver uma obra mudando dentro da igreja, a juventude não dá lugar para Deus, a mocidade não canta para Deus. Não, eu tenho que montar o bate-costa para atrair a juventude. Se a palavra da cruz não atrai eles, ninguém mais atrai. Se a palavra da cruz não transformar, ninguém mais transforma. Mas é que eu tenho que atualizar as coisas, mas o Espírito não atualizou. Ele continua sendo o mesmo, fiel e verdadeiro. Você pode atualizar e perder a salvação, mas crente fiel não muda. Continua de joelho orando, buscando e dizendo: me converte, Deus. Filadélfia, a Bíblia diz que tem uma porta aberta para Filadélfia, mas ela disseram que a porta está fechada para Jesus. E ele está dizendo: se vocês ouvissem a minha voz, eu entraria em suas casas, eu sentaria na mesa, cearia com vocês.
E vocês também comigo, intimidade com Deus é muito. Mas a igreja de hoje não está pronta para isso, porque a oração cansa eles. Aleluia, 5 horas, 10 horas de jejum cansa a nossa juventude. 3 horas de Bíblia, 5 horas de Bíblia, a nossa juventude, a igreja de Deus está enfadigada, não quer saber de Bíblia, porque eles batem no peito dizendo: eu estou esperando o arrebatamento, eu estou esperando Jesus voltar. Aí Jesus está dizendo: eu te aconselho que te vista de vestes brancas. Jesus está dizendo: eu te aconselho, em nome de Jesus, se arrepende, porque eu estou voltando. Apocalipse capítulo 22, versículo 11 vai dizer: quem é injusto faça justiça ainda, quem é sujo, suje-se ainda, quem é justo faça justiça ainda, e quem é santo seja santificado ainda, porque ele está voltando, ele vem. Eu já vou finalizar a mensagem aqui. Jesus está dizendo para mim e para você aqui que ele tem algo para te dar. Quando nós falamos de algo para dar, o rosto dos crentes brilha porque nós queremos bênçãos. Mas Jesus quer te dar um arrependimento, que você busca ele de verdade. Ele está te chamando para o Calvário. Ele está te chamando para os pés da cruz, dizendo: se arrependa, meu filho. Se arrependa enquanto há tempo. Porque a Odisseia, a complacência ainda tem na igreja. Toma conta daquela igreja a ponto de se tornar cegos espiritualmente falando. Não está mais ouvindo a voz de Deus, porque a riqueza acabou prostrando naquela igreja, trazendo acomodismo, deixando o povo estagnado. O povo não queria mais prosseguir na vida com Deus. O povo acha autossuficiente, que a vida deles está boa demais. Mas Jesus está dizendo: eu estou à porta. Jesus é a porta estreita. A igreja de Laodiceia instalou outras portas que não era Jesus. A salvação vem de Deus, a salvação vem de Jesus, vem do Espírito Santo. Então eu vim aqui dizer para você, ó Israel de Deus, se converte enquanto há tempo, porque hoje nós vemos que a Laodiceia do tempo atual lembra de Deus quando precisa de alguma solução de problema, quando precisa de uma cura de câncer. Aí o povo corre para o altar, dizendo: eu vou lá buscar a Deus, eu vou na igreja, se Deus curar minha família, eu volto para a igreja. Ele não é interesseiro, ele não é interesseiro, e ele conhece quem você é por dentro de verdade. Ele não está aqui te chamando para fazer uma troca. Ele está dizendo: se converte de verdade, seja crente, seja homem de Deus diante do altar, seja mulher de Deus diante do altar. Esteja alavancando a tua vida de oração. Para de ficar estagnado desse jeito. Será que quando a igreja vai despertar, vai entender que o céu é real, que Jesus está voltando? Parece que eu vejo o povo como Felipe Meia. Deus está alertando o povo, e o povo está brincando de ser crente, está brincando de propósito, está brincando de promessa. Olha, a Bíblia diz no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, verso 25, que o próprio Deus queria matar e tentava matar o Felipe Meia, porque não tinha vida com Deus, não tinha um altar preparado para Deus. Porque Jesus sabe quem busca ele de verdade. E eu finalizo aqui esta mensagem dizendo para ti, homem e mulher: até quando ficarás coxinha em teus pensamentos? Até quando tu vai ficar brincando com a obra? Até quando tu vai achar que Jesus é palhaço, que está fazendo palhaçada para você? Eu vim dizer que ele é juiz. Eu vim dizer que ele está voltando. Apocalipse 20:15. E aquele que não foi achado escrito o nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Cuidado. É o alerta de Deus para mim e para você. Repense a tua vida. Veja quem tu és de verdade. Veja se você é quente ou se você é frio. Assuma a tua posição e diz: Senhor, eu estou aqui, Deus. Eu quero ser verdadeiro no altar. Eu quero ser transparente. Eu quero ser de verdade. Eu quero levar a tua palavra. Eu quero entender o que o Senhor está me revelando. Eu quero abrir a porta do meu coração e dizer: entre em minha casa, ceia comigo. Eu quero ter intimidade com o Senhor, porque a Odisseia
que não tem mais profeta na igreja, né? Se você diz que não tem profeta na igreja, é porque você não sabe o que é profeta. Porque eu vi um profeta ser usado por Deus hoje. Quem viu Deus usar um profeta aqui hoje? A pregação da palavra é a maior de todas as profecias que existem. Ainda tem gente dizendo que não tem mais profeta na igreja, porque você não entende o que é profeta nem o que é profecia. Só um surdo espiritual que não ouviu a voz de Deus hoje. Só quem já está surdo espiritualmente que não ouviu o que Deus falou hoje. Aqui tem muitos pregadores aqui hoje, mas qualquer um que pregasse aqui hoje não ia ser usado como Samuel. Inclusive eu estou me incluindo. Ninguém hoje seria usado como ele, porque o rolo estava com ele. O rolo estava com ele hoje. Era ele que Deus queria usar aqui hoje. Deus abençoe. Diácono Samuel, palavra poderosa, irmãos. Que nós possamos sair daqui degustando essa palavra, tá? Não sejamos ouvintes esquecidos. Que por um momento olhamos no espelho o nosso rosto e quando viramos as costas, não lembramos mais como é o nosso rosto. Ouvintes esquecidos é assim: vem para a igreja, um culto poderoso como esse, uma palavra poderosa, uma palavra de exortação, de repreensão, mas consolo também. E o crente, amanhã já não se lembra mais do que ouviu hoje. Volta à vida normal como estava. Segue a vida como sempre levou. Isso se chama ouvinte esquecido, né? Que não reflete sobre o que ouviu na igreja, o que Deus falou. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, quando o diácono Samuel estava pregando, eu senti no meu coração que nós fazemos um ato profético. Amém? Eu queria pedir à igreja para ficar em pé. Olhe para lá, naquela direção que eu estou apontando. Está vendo lá? Nessa direção. Talvez você não está vendo porque está escuro. Ali onde estão aquelas árvores, nesse terreno baldio, é a futura igreja. É a futura congregação do Cajazeiras. Contempla aí pelos olhos da fé. Contempla aí. Contempla as paredes sendo erguidas. Contempla o telhado sendo colocado. Contempla a janela sendo colocada. A cerâmica sendo assentada na igreja. Contempla nós lá daqui a poucos meses fazendo um culto como esse que aconteceu aqui hoje. Agora estenda as suas mãos naquela direção. Estenda as suas mãos naquela direção. Feche os olhos e escuta o que eu vou dizer. Para Moisés ir no Egito libertar Israel, ele precisou ouvir a voz de Deus pedindo ele para ir ao Egito. Para Jeremias profetizar, ele precisou ouvir a voz de Deus falar com ele, que ele era escolhido desde o ventre da mãe para ser profeta. Mas para Neemias construir os muros de Jerusalém e Esdras edificar o templo, eles não precisaram ouvir a ordem de Deus. Olha que coisa interessante. Sabe por que Neemias não precisou ouvir a voz de Deus para reconstruir os muros de Jerusalém? Porque Neemias já sabia que essa era a vontade de Deus, e que era ele que tinha que colocar a mão na obra e fazer. Aquilo que é para nós fazer, nós não precisamos esperar Deus mandar nós fazer. Essa congregação aí é uma missão nossa, é uma responsabilidade nossa. Todos que estão aqui nesta noite está sendo hoje vocacionado por Deus para colocar a mão na massa para construirmos essa congregação. Estenda suas mãos, eu quero profetizar sobre a sua vida e sobre essa futura congregação. Estenda a mão em direção ao terreno. Feche os olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, na direção onde essas mãos estão estendidas, adquirimos um terreno, Senhor, com as contribuições do teu povo. Ó Deus amado, nós não temos prata, nós não temos ouro, nós não temos
a igreja de Laodiceia tinha, e se orgulhava do ouro e da prata que tinha. Mas nós temos um Deus que a Bíblia diz que dá semente aos que semeiam. Essas mãos que estão estendidas em direção a este terreno, e que hoje não tem condições de ajudar. Ó Deus, como ministro do Senhor, ó Deus, como anjo desta igreja colocado pelo teu Espírito Santo, eu quero te pedir, Senhor, coloca a semente em cada uma dessas mãos que estão estendidas, para, Senhor, quando nós convocar a igreja para iniciar a construção, este irmão e esta irmã tenha semente para semear esta obra, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor dá semente a quem semeia, e o que semeia o Senhor aumenta a sementeira. Ó Deus amado, em nome de Jesus, sensibilize o coração da tua igreja, que o coração da tua igreja se volte para o teu reino, para a tua obra. Tira toda a dureza do coração, toda a avareza, toda a incredulidade, Senhor, e dá a este povo um coração liberal para contribuir na tua obra, para que possamos construir esta congregação em tempo recorde, Senhor, não para a minha glória, mas para a tua glória, Senhor, para que neste lugar o teu nome seja exaltado, adorado, e vidas venham te servir nesta casa. Ó Deus, nós profetizamos a construção desta congregação, e profetizamos, meu Deus, prosperidade na vida do teu povo, para que eles tenham para contribuir na tua obra. Abre as portas para aqueles que estão desempregados, Senhor. Ó Deus, tira do aperto financeiro os que estão enfrentando alguma crise financeira. Ó Deus amado, dê novas ideias e estratégia para os teus filhos obterem renda extra nessa cidade. Ó Deus, levanta nesta igreja novos empresários nessa cidade, novos empreendedores. Ó Deus, faz o teu filho, Senhor, subir em posição na empresa que trabalha. Ó Deus, abençoa esta igreja, que esta igreja seja abençoada em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Glória a Deus. Pastor Leandro, ele vai fazer os avisos e vai fazer a oração final. Glória a Deus. Só os irmãos na paz nessa noite. Só amanhã é a campanha, né, pastor? Lá no sede ainda. Amanhã é a campanha no Tempo Central, e na sexta-feira, culto de ensinamento, tá bem? Vamos orar já agradecendo. Paz do Senhor a todos. Sexta-feira agora, dia 9, a UJAAD, União de Mocidades e Adolescentes do Campo de Tarantim, estará toda reunida na congregação do Senhor do Porfim, e estaremos lá para cultuar o Senhor. Já tem um pregador agendado, Silvio, e estará lá levando a palavra de Deus. Eu convido a todos que podem estar, aqueles que estarão aqui no ensino, compreendemos, mas todos os jovens eu convoco para estar ali na congregação. Então, meus irmãos, o convite está feito. Desde já quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Vamos orar nessa noite também. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos nesta noite por esta oportunidade. Pai, eu vim abençoar nesta noite o teu povo que vier te adorar. Pai, em nome de Jesus, não despeda o teu povo, Pai, de mãos vazias, como diz a tua palavra. Mas eu creio que cada um vai sair daqui, ó Pai, com o coração cheio de alegria ao ouvir esta palavra. Pai, continua usando o teu servo, ó Pai, de forma sobrenatural. Eu abençoo a vida do diácono Samuel, ó Pai, a qual o Senhor nos usou de uma forma tremenda nesta noite, que nós possamos fazer como Davi, guardar a tua palavra em nosso coração para não pecar contra ti. Pai, leva-nos em paz debaixo da tua proteção. Pai, continua nos guardando, nos abençoando, Pai, e nos dando força para fazer a tua obra. Pai, nos dê sabedoria, Pai, para ganhar alma para o teu reino. Assim eu te louvo, Pai, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém?
pastor já vai estar implantando a bênção apostólica em nome de Jesus. Se tiver em nosso meio alguém que ainda não é crente, quer entregar sua vida para Jesus hoje, não quer sair daqui sem a garantia da sua salvação, está lançado a oportunidade para você entregar sua vida a Jesus. Não sabemos o dia de amanhã, então se você sentiu no seu coração o desejo de aceitar Jesus, é só você levantar a sua mão, vir à frente e nós vamos orar por você. Tem nessa noite alguém para Jesus, alguém que está distanciado da casa do Senhor? Tem? Não tem? Que Deus abençoe. Mais uma vez nós agradecemos os irmãos da sede, todos que vieram, a banda, os obreiros, os irmãos da congregação do Senhor do Bonfim, juntamente com os obreiros, os irmãos aqui da congregação do Cajazeira, a mídia da nossa igreja pela cobertura. Deus abençoe a todos grandemente em nome de Jesus. Sexta-feira também, se Deus permitir, estarei lá no Ribeirão do Salto. Os irmãos estejam orando por nós, para que possamos ir e voltar na paz do Senhor Jesus. Façam assim com as mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Que todos digam: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. 2025, ano de evangelizar e discipular. Deus abençoe a todos. Vão em paz aos seus lares, em nome de Jesus.